Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem? Então, a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre emissor e receptor. Nosso conteúdo já está anotado, né? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o assunto para depois a gente realizar a atividade, ok? Então, vamos ver. Emissor é alguém que emite, transmite, comunica uma mensagem. E receptor é aquele que recebe a mensagem, alguém a quem a mensagem se destina, o destinatário. Então, nós já sabemos, né, que emissor é quem manda e receptor é quem recebe. Né? O próprio nome já diz, emissor, quem vai emitir, receptor, quem vai receber, né? Então, olha só, para haver comunicação entre as pessoas é necessário, primeiro, que se dê o contato entre o emissor e o receptor. Então, o que acontece? Para que haja uma comunicação, é preciso que aconteça emissor e receptor. Exemplo, se a gente for fazer um folheto explicativo. Então, a gente precisa do público-alvo a qual vai ser destinado aquele folheto. Por exemplo, um folheto sobre a prevenção do corona. Então, a gente precisa do receptor que vai receber aquela mensagem. Então, qual seria o público-alvo? No atual momento, todas as pessoas, né, necessitaria de estar recebendo essa mensagem, de como está se prevenindo para ter cuidado sobre a prevenção, né, do corona, certo? Então, no caso do encarte dos folhetos sobre a vacinação, então quem é o público-alvo? Os pais, né? Os pais de menores. Por quê? Porque a campanha de vacinação, ela se dá entre 0 a 5 anos, a 7 anos, por aí, não é mesmo? Então, esse folheto é destinado aos pais. Por quê? Porque a criança ainda depende do pai, né? Para que esteja levando elas para serem vacinadas, não é mesmo? Então, precisa do emissor, de quem vai fabricar esse folheto, e do receptor, que são os pais. Tá dando para entender, pessoal? Segundo, que o receptor seja capaz de entender o que lhe está sendo comunicado, ou seja, que conheça o contexto a quem a mensagem se refere. Foi isso aí que a gente falou. Se o pai, ele recebe a mensagem que está havendo uma campanha de vacinação, o pai entende sobre que assunto a mensagem está falando, né? Por quê? Porque ele tem filho menor, ele sabe da necessidade da vacinação, né? Então, ele está sendo informado do dia, do horário, né? Então, esse receptor, ele tem entendimento do contexto da mensagem que o emissor mandou, né? Terceiro, que o emissor e o receptor conheçam o código que estão usando. Exemplo, gente, se eu recebesse alguma mensagem escrita em latim, eu saberia decifrar o código? Eu não saberia. Então, aquela mensagem seria inútil, né? Porque eu não conheço a escrita em latim. Se você recebesse hoje uma mensagem em aramaico, você conseguiria decifrar? Não, né? A maioria de nós não saberíamos decifrar o código do aramaico, então essa mensagem não ia servir
para nada. Então, o receptor precisa conhecer o código que o emissor manda a mensagem, né? Tem que ser do conhecimento do emissor e do receptor. E o quarto, a mensagem precisa que a mensagem seja transmitida com clareza. Então, por exemplo, uma mensagem que vai ser emitida para os pais levarem as crianças para vacinar. Se a mensagem desse folheto estiver com linguagens científicas, o pai não vai entender nada, né? De nada vai adiantar para o pai estar fazendo a leitura daquela imagem, porque ele não vai entender. Por exemplo, lá está falando que a vacinação do dia 18/3/2021 é contra a rubéola. Eu não sei qual é o nome científico da rubéola, mas suponhamos que no folheto informativo está lá que a vacinação do dia é sobre o nome científico da rubéola. O pai vai entender? A maioria de nós não, né? Porque nós não temos acesso a esse dialeto científico, né? Esse é um vocabulário mais entre os médicos, certo? Entre os pesquisadores. Então, não é um vocabulário do nosso dia a dia. Então, não é feito com clareza. Então, para que haja compreensão do receptor, o emissor tem que ter clareza na mensagem. Gente, está dando para entender? Caso não entendam, é só perguntar que eu explico tudo novamente, tá? Aí eu fiz um esqueminha para a gente estar entendendo melhor isso aí, ó. No processo da comunicação, um emissor envia uma mensagem a um receptor. Essa mensagem se refere a um contexto e se figura com o código estabelecendo um contexto entre eles. Ou seja, o emissor manda a mensagem, o receptor recebe a mensagem, o receptor entende a mensagem e o código que o emissor emitiu essa mensagem, certo, gente? Então, resumindo-se e simplificando, o emissor tem que usar um código e uma mensagem que o receptor tenha condição de estar entendendo, certo? Continuando, a comunicação portanto, um processo que envolve os seguintes fatores. Então, isso aqui, ó, foi um resuminho que eu fiz daquele esqueminha, tá? Emissor é quem emite, mensagem o que é emitida pelo emissor, receptor é o que recebe, tá? Contexto é a mensagem, né? Código são as letras, né? E o contato é o veículo físico e psicológico entre o emissor e receptor, certo? Então, eu coloquei aí para vocês alguns códigos de linguagem, que podem ser gestos, sons, desenhos, roupas, cores, escritas, né? Então, resumindo, o emissor é aquele que emite ou que manda a mensagem, receptor é aquele que recebe a mensagem, ok? Então, eu coloquei aqui para você redigir um texto, ou seja, escrever um texto, contendo os critérios exigidos. Primeiro, tem que ter emissor. Segundo, tem que ter receptor. Tem que ter mensagem e códigos. Então, como assim, professora? Olha só, quem é o emissor? Você. Quem é o receptor? Você vai escolher a pessoa que vai receber a sua mensagem.
a mensagem. Qual é a mensagem? O que você quer que a outra pessoa fique sabendo. Por exemplo, se você for para a casa da sua avó e vai deixar um bilhetinho para sua mãe. Então, você é o emissor, o receptor é a sua mãe e a mensagem é o que você vai colocar. Mãe, fui para a casa da vovó, espero você passar para me apanhar. Beijos e assina, certo? Então, você vai escrever da maneira que a sua mãe vai entender. Outra coisa, com desenhos. Às vezes eu já vi pessoas colocarem assim, para e desenhe uma casinha. Todo mundo sabe que é para casa, não é verdade? Então, são códigos de linguagem que todo mundo entende. Por exemplo, quando a gente chega no hospital, que a gente depara com um cartaz de uma enfermeira com o dedo na boca, todo mundo sabe que aquilo indica silêncio. Então, tudo isso é forma de mensagem que o emissor passa e o receptor entende, ok? Então, não se esqueça de dar um título para o seu texto, certo? Então, beijos, até a próxima. Caso alguém não tenha entendido, pode perguntar que eu explico tudo novamente, ok? Então, bye bye.